É com muita alegria que estamos aqui, iniciando mais um dia, tendo a oportunidade de refletir com vocês sobre o texto de Joana de Ângeles, que nos traz reflexões muito oportunas sobre situações do cotidiano. E hoje eu os convido para que juntos possamos, estudar o capítulo 32, que fala, tem como título Inexoravelmente. Vamos então entender a mensagem que a benfeitora Joana de Ângeles nos traz. Opa! E ela inicia assim: é da lei o axioma que cada um evolui com esforço próprio e que a colheita é a resposta da sementeira. Fadado à perfeição, o espírito adquire sabedoria mediante as experiências que vive, conquistando palmo a palmo os espaços da evolução. Quando erra, repete o tentame até acertá-lo. Quando prejudica, volve a reparar, auxiliando a quem afligiu. Desse modo, o trabalho é pessoal e intransferível. Opa! Embora receba ajuda, orientação e estímulo, a ação é de cada um. Semeando sempre, porque a cada ação corresponde uma equivalente reação. Seguirás adiante, conforme te proponhas e te empenhes por executá-lo. Ocorrendo injunções afligentes que te levem à dor, conscientiza-te de que são necessárias para mais valiosas conquistas morais e esparze bondade, embora as circunstâncias dolorosas. O que hoje te chega foi arrojado ontem. Da mesma forma, o que ora aciones, reencontrarás mais tarde. Não desperdices este momento recorrendo a queixas e lamentações que somente perturbam e geram mal-estar. Uma atitude otimista e uma realização fecunda fomentam resultados positivos que se transformam em conquistas libertadoras. Mais uma vez, Joana nos convida a um ato de responsabilidade individual sobre o curso das nossas próprias existências. E é interessante porque Joana tem uma compreensão profunda sobre nós, seres humanos. Eu acho que isso é o que eu tanto gosto, no texto de Joana de Ângeles, porque ela nos chama a uma espécie de como se fosse um abrir de olhos, a um despertar, um convite para que nós despertemos sobre a verdadeira realidade da vida. É interessante porque eu recentemente ouvi uma palestra do filósofo Mário Sérgio Cortella, em que ele dizia que ciência e religião não se excluem. E realmente não se excluem. São visões, são questões distintas da vida. E ele até dizia algo interessante, porque ele dizia que quando a ciência, por exemplo, nega a existência de Deus, não é no sentido de dizer assim, é que Deus não existe. Não.
A ciência, ela trabalha com fatos, com aquilo que consegue uma observação. Então, para a ciência, Deus é improvável. É improvável por quê? Porque diante dos elementos que nós temos hoje, nós não temos como provar cientificamente a existência de Deus. Mas quando a ciência diz para a gente que Deus é improvável, ela não quer dizer que Deus não exista, né? Que não, ela simplesmente quer dizer que nós não conseguimos provar a existência de Deus. No contexto religioso, o que nós temos é a fé trazendo ali uma crença de que nós temos alguém, algo maior, né, que nos deu a vida e que nos permite estarmos aqui nessa experiência. E muitas vezes, dentro dessa perspectiva religiosa, nós vamos ter um entendimento de um Deus Pai que é responsável por tudo o que nos acontece. Mas dentro dessa coisa toda, nós vamos encontrar algumas filosofias, como a própria filosofia, né, espírita, onde Allan Kardec trabalha um tríplice aspecto que inclui o aspecto filosófico, científico e também moral. E ele coloca o seguinte, que nós, né, temos Deus como a inteligência suprema do universo, causa primeira de todas as coisas, mas não define como um indivíduo. Tanto que a pergunta que ele faz e que gera essa resposta é uma pergunta que ela diz que é Deus e não quem é Deus. E quando ele coloca isso, deixa dentro de uma compreensão filosófica e também científica, num contexto de que nós ainda não temos como provar, nós ainda não temos discernimento para entender em verdade, em essência, né, isso que nós chamamos de Deus, mas nós temos provas de que há algo maior que nos rege através do quê? Das coisas que foram criadas no universo. Então, há coisas que os homens criam, né? Então, o homem desenvolve tecnologia, o homem desenvolve coisas maravilhosas. Mas há coisas às quais seriam impossíveis, né, atribuir a criação pelo homem. Então, a natureza, por exemplo, os morros, né, as florestas. Infelizmente, a gente destrói, mas a gente não é capaz de fazer, de gerar, de construir. E isso nos dá a certeza de que há uma força maior que nos rege, que cria tudo, inclusive nós, seres humanos. E dentro dessa compreensão de que há uma força maior que nos rege, nós vamos entendendo que nós somos criados como princípios inteligentes e que ao longo da evolução nós vamos tendo a oportunidade do livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio nos dá, né, possibilidade de escolhas. E que não é que exista Deus e o diabo, ou Deus e o demônio, que vão ser responsáveis por isso. Não. Nós, dentro dessa possibilidade de escolhas que temos, vamos criar o nosso próprio céu ou o nosso próprio inferno, dependendo, né, de como nós iremos pautar a nossa conduta, a nossa existência aqui na Terra. Então, isso nos traz uma responsabilidade que para alguns é muito assustadora. Porque é muito mais fácil a gente dizer assim, mas porque Deus quis assim. Quando a gente faz isso, a gente tira toda a responsabilidade da gente e a gente leva a responsabilidade para algo ou alguém que está fora. Mas isso é só um reflexo da nossa imaturidade emocional, da nossa insegurança psicológica, da nossa pouca, né, do nosso pouco silêncio interior, da nossa pouca reflexão a respeito de nós mesmos.
Porque à medida em que nós começamos a refletir, né, abertamente sobre nossas vidas, nós vamos percebendo que muito do que nos acontece, a grande maioria das coisas, é reflexo das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios comportamentos diante da vida, das nossas próprias percepções, das nossas próprias relações com as pessoas que nos cercam e cruzam o nosso caminho. E nesse processo evolutivo, nós vamos seguindo de acordo com as leis morais. E dentre as leis morais, nós vamos encontrar uma lei que é a lei de sociedade, que ela é muito pautada no princípio evangélico, né? No ensinamento maior de Jesus, que é aquele ensino que ele não deixou registrado, ele não deixou escrito, mas ele vivenciou, que é aquele ensino que mostra que nós devemos fazer ao outro somente o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Mas muitas vezes, diante da sociedade, nós vamos também atribuindo a responsabilidade pelo que nos ocorre aos outros. Nós vamos dizendo, mas o meu comportamento é assim porque eu tive uma infância difícil. Eu tinha uma relação não muito saudável com os meus pais. Outros vão falar porque na infância eu tinha umas dificuldades enormes nas relações com outras crianças. Não era assim, cada um vai ter uma desculpa diferente. Tem aqueles que dizem, mas eu não consigo parar em trabalho nenhum porque as pessoas me perseguem. Ninguém me entende. As pessoas são muito difíceis. É tão mais fácil a gente achar que o erro está no outro e não em nós. E aí Joana chega com esse texto e nos diz que inexoravelmente a evolução faz parte da trajetória de cada um de nós. Mas que, apesar de estarmos numa coletividade, o caminho, a trajetória é individual. As conquistas são individuais. E que nessa trajetória nós passaremos por situações de erros, de equívocos, de escolhas, né? Não muito apropriadas, mas faz parte do aprendizado, o errar para depois acertar. Então, o bom é saber que a gente tem a oportunidade de caminhar e de crescer. E que se hoje tem algo em nós que ainda nos incomoda, se nós ainda não somos quem nós gostaríamos de ser, se nós ainda, né, trazemos tantas imperfeições em nós, que nós saibamos que é o momento, é o estágio em que nós nos encontramos. E devemos também exercitar algo que é a autocompaixão. Porque a gente tem falado muito da compreensão sobre o outro, mas também é muito importante que para essa compreensão sobre o outro existir, ela se inicie numa autocompaixão, numa compreensão sobre nós mesmos, né? Que nós possamos nos acolher, nos amar, nos respeitar. E isso se reflita em forma bastante equilibrada nas nossas relações com o outro. Que nós possamos ter a convicção de que somos responsáveis por nossas vidas e que ainda que haja uma força maior a reger tudo o que acontece no universo, essa força é uma força de luz. E que muitas vezes, quando nós estamos num caminho de dor e sofrimento, não é porque essa força quer nos testar, não é porque essa força quer nos castigar ou nos punir, mas é porque nós, muitas vezes, fechamos os nossos olhos
e direcionamos o nosso olhar e os nossos pensamentos para a sombra. Nós não permitimos olhar para a luz. É mais ou menos como aquele quadro que já foi, né, objeto de muitas reflexões, que mostram 2 pacientes num quarto de hospital. E as paredes são brancas, e eles estão ali. E um olha para aquela parede e imagina um quadro de positividade, de harmonia e de equilíbrio. E o outro olha e só vê a parede branca, nada mais. Porque ele não consegue olhar para além, ele não consegue se abrir. E aí eu lembro de uma história, né, que remete até essa projeção mental que eu citei, de 2 pacientes que se encontravam internados, sendo que um deles tinha a cama próxima à janela e o outro ficava com a cama próxima à porta. E aí, todos os dias, esse que estava à janela narrava para o que estava na cama ao lado o que ele conseguia observar lá de fora. E ele contava das crianças que passavam, dos inúmeros carros, da mãe que passava acariciando o filho, das crianças que corriam e saltitavam alegres pelas ruas, do vendedor de pipoca, do vendedor de sorvete, daquele que passava apressado indo para o trabalho. E ele relatava. Falava de jovens enamorados que passavam ali de mãos dadas, e o outro, deitado à cama ao lado, por vezes sentia até uma certa inveja do amigo, pensando, nossa, como eu gostaria de estar vendo tudo isto. Até que um belo dia, este, né, que ficava na cama ao lado da janela, desencarnou. Foi chamado, né? Acabaram-se as forças físicas, fez a passagem, morreu, faleceu. Como quer que seja o entendimento dentro da crença de cada um. E aquele que estava na cama próxima à porta pediu ao enfermeiro, então, que gostaria de trocar de cama, porque ele gostaria de ter a oportunidade de vislumbrar pela janela todas as belezas que o amigo via, porque aquilo faria com que ele se lembrasse daquele companheiro de tantos meses de internação. E para sua surpresa, quando ele deita na cama e que ele olha pela janela, só havia ali uma parede, a parede do prédio adjacente ao hospital. Então, meus irmãos, essa pequena, né, ilustração serve para nos mostrar que muitas vezes são os nossos olhos que não nos permitem enxergar a beleza e a dimensão que é a vida. E o tanto de oportunidades que esta nos traz a cada dia de renovação, de trabalho e crescimento interior. Por mais desafios, por mais dor, por mais situações que ocorram em nossas vidas, que possamos buscar sempre o caminho da luz, que possamos sempre olhar em direção ao sol e deixar nossas mentes o mais equilibradas possíveis, para que vibremos sempre com as forças criadoras do universo, que nos sustentam a cada dia nessa nossa jornada, que nós chamamos vida. Tenham todos um bom dia, muita paz, muita harmonia, e que possamos estar aqui amanhã juntos, refletindo, e que a nossa reflexão conjunta irradie para esse universo amor, paz,
e harmonia, porque é isso que todos nós precisamos. Muita paz.